Londrina, 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 estás presente em cada coração. Ô Marcelo, vocês enfrentam o Joinville que vem de derrota para o Bahia e a gente tem uma informação de que eles vão chegar em Joinville depois que o Londrina tiver chegado na cidade. É um fator que o Londrina pode aproveitar, esse cansaço e esse começo de Série B ruim do Joinville? É um fator que pode interferir de alguma forma, sim, mas não é o que vai diferenciar na totalidade da partida. Nós tivemos um dia a mais para descansar, só que eu vejo dentro de campo, pelo resultado deles ontem, eu vejo que eles vão sim querer se impor para cima da gente, só que nós vamos para lá também preparado para poder fazer um grande jogo. Nossa equipe vem numa crescente, é isso que a gente vai levar, confiança e jogar o nosso futebol lá e poder trazer um resultado positivo para Londrina. Apesar deles estarem começando a Série B não muito bem, é um time de respeito, de tradição, que vai com certeza fazer um jogo difícil contra o Londrina. Com certeza, o Joinville é uma equipe de tradição, futebol brasileiro, participou da final do estadual em Santa Catarina, uma equipe forte, não é por um ou dois resultados que vai tirar a grandeza, mas é igual eu disse, Londrina respeitando, só que dentro de campo é jogar o nosso futebol, é uma equipe envolvente, troca passe, gosta muito de jogadas pelas laterais, eu vejo o Londrina forte hoje, uma evolução grande e ir para lá para poder buscar a vitória, os 3 pontos, né, e voltar ainda cada vez subir mais na tabela. É um time muito diferente do Goiás, em comparação de adversários que vocês vão ter fora de casa, característica? Olha, ainda a gente vai assistir o vídeo, provavelmente hoje, do Joinville. Eu vi os melhores momentos ontem contra o Bahia, mas as características que o Tencate vai estar passando pra gente aí hoje, amanhã, as informações da equipe deles, porque a gente possa já entrar atento e saber realmente o adversário que a gente vai enfrentar. É possível aproveitar essa pressão? Provavelmente eles devem vir para aquele abafa no começo, onde ia tentar aproveitar esse desespero, digamos assim, do Joinville? Acho que é uma característica do Joinville, né? Porque pelo que a gente tem visto nos últimos tempos, eles têm essa característica de realmente querer, já nos primeiros minutos ali, ir para cima, esse abafa, essa característica de querer decidir a partida, né? Mas nós sabemos disso já. Nossa equipe está preparada para todas as situações e nós vamos para lá para poder fazer assim, um grande jogo, tentar neutralizar as armas do adversário e impor nosso futebol em cima deles. O jogo já tem um caráter decisivo mesmo na 4ª rodada? Com certeza, né? Toda rodada é uma decisão pra gente. A gente está encarando a Série B dessa forma. Todo jogo a gente entra em campo a pontuar para estar brigando ali entre os primeiros, né? E esse jogo não vai ser diferente. Sim, todo jogo é uma final e digo sempre que o próximo jogo é sempre o mais importante. Para nós agora, passar dessas 3 rodadas, a 4ª rodada aí, sim, é decisiva. A gente procura cada rodada pontuar. Silvio e Luizão vão viajar. É bom isso pensando no setor defensivo ali? Com certeza, 2 zagueiros que passam muita tranquilidade ali pra gente, de confiança, experiência também, né? E vai ajudar muito. Os 2 são excelentes jogadores e vai ajudar muito o grupo, independente quem jogue. Seus 2 novos colegas de laterais ali, né? O Léo e o Igor. Como que você tem avaliado eles agora que já tem 3 partidas, você que fica ali atrás, que organiza a defesa? Excelentes jogadores, 2 laterais ali até com características um pouco diferentes, mas eles se encaixaram bem ali também, estão fazendo grandes jogos e juntamente com a equipe, jogo a jogo vai desenvolvendo e desempenhando o seu melhor, vai melhorando em todos os aspectos e isso ajuda muito a equipe dentro de campo por se tratar de 2 grandes jogadores. O que mudou depois dessa primeira vitória na Série B aí? Deu uma aliviada no grupo? A confiança ainda aumenta, né? É importantíssimo você vencer e você vencer ainda uma equipe que creio eu que vai brigar na parte de cima da tabela,
que é o Náutico, uma outra partida também contra o Goiás que a gente já merecia vitória também, acabamos no empate, né? E 2 equipes que vão brigar lá em cima e a gente poder pontuar contra essas equipes, a gente mostra assim o nosso valor, mostra assim que o Londrina pode chegar forte, pode brigar lá em cima pelas primeiras posições e o objetivo maior com certeza é o acesso. Isso aí desde a primeira rodada é traçado e a gente vai brigar por isso a cada rodada. Previsão de chuva, Marcelo, atrapalha, muda alguma coisa no teu planejamento? Olha, independente do clima, né, a gente tem que ir lá para jogar. Se com chuva ou sol, a gente vai ter que ir lá, vai ter que colocar tudo aquilo que a gente vem treinando e trabalhando em prática, para buscar o resultado positivo, para voltar de lá com os pontos. Curiosidade do torcedor, o goleiro assim na chuva, tem uma luva para o seco, uma luva para chuva, muda essa indumentária também, não? Questão do material de trabalho, né? Tem sim luva para jogos com campo seco e luvas para campo molhado. Independente do material de trabalho, a gente trabalha também nesses climas, né? Tem jogo que você pega com chuva, outro jogo com sol e o clima independente. Entrar lá e poder desempenhar o melhor e conseguir a vitória. Bom, essa coisa que eu entendi, você disse que os novos jogadores ainda estão se encaixando no time. Você acha que o Londrina ainda precisa ter um entrosamento um pouco maior? Ainda está faltando esse entrosamento entre os jogadores, principalmente por conta dos novos que estão chegando? O entrosamento é jogo a jogo, né? A gente tem demonstrado isso. Você pegar da primeira rodada para a terceira rodada, já é visível o entrosamento que a equipe evoluiu nesse sentido, né? E é igual eu disse, é jogo a jogo que as coisas vão se encaixando, vai melhorando e a equipe vai tomando realmente um corpo para crescer durante a competição. Joga a bola com o Keison agora? Menino com confiança? Foi ele, o Keison foi iluminado ali no último jogo, né? Uma bola com um cruzamento, um bom cruzamento também do Rafael Gava e ele foi feliz ali na finalização, pôde nos ajudar. É um jogador que vem retomando a confiança jogo a jogo, tem demonstrado isso e acima de tudo é um jogador que está querendo muito, você vê a vontade nos olhos dele, as conversas que a gente tem no particular também, é um jogador que quer crescer, que quer retomar o seu bom futebol novamente e aqui no Londrina é um lugar excelente para isso, né? Por toda a estrutura por trás ali, que o jogador realmente só tem a preocupação de jogar futebol. O Tencati, o Joinville já está bem estudado? A gente já tinha material contra o Criciúma, mas foi importante ver o jogo de ontem. Claro que o parâmetro é diferente, porque é um jogo fora de casa. E a gente tem que ter 2 jogos sempre seguidos do adversário para você não ficar com um parâmetro só. Que é um jogo fora de casa, um comportamento, em casa é outro. Né? Então a gente já tinha do Criciúma, que era um parâmetro dentro, na Arena Joinville, e agora esse fora, até para medir as escalações, o comportamento de jogo, né? Mas deu para estudar bem e agora é planejar. Mas é aquilo que eu tenho falado, né? Também não dou muita ênfase só ao adversário, a preocupação sempre maior é a nossa equipe, a maneira de jogar, organizar, reestruturar algumas coisas, né? E do adversário os pontos principais, aí a gente passa as informações necessárias para o jogador. Silvio e Luizão, como estão? Não, na verdade os dois estão meio à boca, né? Como a gente fala na gíria do futebol. E a gente agora vai levar, inclusive, 4 zagueiros para essa viagem, né? Então, Matheus, Marcondes, Luizão e Silvio. E nós só teremos uma decisão amanhã mesmo. Que até o Silvio será poupado do treinamento hoje, amanhã ele treina e nós teremos um medidor amanhã. Se ele vai ter condição de ser o titular ou não, não sendo, aí eu vou optar por Marcondes ou Luizão. Então, por isso da ida do Luizão também. Por exemplo, essa semana 4 reforços, né? Mas como a gente costuma ver, você ainda espera os jogadores chegarem, faz um trabalho para depois começar a colocar aos poucos. Como é que vai ser daqui para frente esse trabalho com esses reforços? Amanhã, no próximo jogo, por exemplo, você não deve usar ninguém. Não tenho nem condição, porque é documentação, né? Não ficou pronto nada, então não tem nenhum jogador à disposição ainda, né, minha. Então, a partir de que tiver à disposição, falou, tá legalizado, então automaticamente já estão sendo trabalhados, mas já foram trabalhados. Ontem, por exemplo, teve um coletivo com o Sub-20, né, já todos eles participaram, né, desse coletivo, justamente para a gente já ir vendo identificação de características, já passando para eles a maneira que nós jogamos, a forma de jogar, eles terem esse entendimento também, né, e sentir como que é o ritmo de jogo.
né? Porque a intensidade de jogo, a maneira que se joga, a forma que se joga, a Série B tem essas diferenças, né? Então uma colocação até pro Rondinelli mesmo que ele veio, né? Então pega um futebol carioca de um estadual, é diferente de uma Série B, até por conta da intensidade. Ele mesmo afirmou, falou, olha lá, eu estava treinando um período só, que o carioca treina um período só e ainda não estava fazendo trabalho de força. Então já tem um medidor já que nós precisamos ajustar aqui, né? Então, e as intensidades de trabalho. Então o atleta já vai se adaptando, teve a opção de jogo, condição de jogo, está à disposição. A longo prazo para a Série B vai ajudar bastante. Vai, né? Isso é uma coisa que já demonstrou que é um jogador que tem qualidade, não só ele, o Igor, lateral esquerdo, fez o treinamento ontem, já se destacou no treinamento também, né? Como o Marcelinho, um bom jogador, claro que chega um pouco acanhado, é normal, né? Um jogador jovem, e aos poucos vai se soltando, né? Mas principalmente o Rondinelli, assim, demonstração do treinamento em campo, solto, é um jogador que tem virtudes. Então uma coisa que eu já vou ter que melhorar com ele é justamente a dinâmica de jogo, né? Que ainda está ao estilo dele mais cadenciado. Ao nosso estilo tem que ter mais virilidade, mais disposição, mas isso é a nossa mão que vai entrar com relação ao trabalho dele também. Né? É cedo ainda, né? É muito cedo, né? Precisa ter tempo, né? Agora, sequência de jogos. Para um atleta que não vinha atuando com frequência há 1 ano e meio, então agora tendo sequência de jogos será importante para ele, para nós. Então nós podemos dizer assim, contra o Goiás, né, um atleta que se comportou bem, participou efetivamente do jogo por vários lances, teve oportunidade de gol, acabou não concluindo. Nesse jogo até ele participou com menos frequência efetivamente com a equipe, mas brilhou a estrela dele no momento certo para a equipe. Então você tem que ter um atleta nessas virtudes, né? Então aquilo que a gente fala, às vezes o atleta fica apagado um momento do jogo, mas nós sabemos aquilo que ele pode fazer. Então ele fez e isso é importante para nós. Então eu espero que ele tenha essa mesma continuidade. Ora participa efetivamente do jogo e ora quando não participar esteja pronto ali para definir. Londrina pode aproveitar o cansaço do Joinville e o mau resultado de ontem? Olha, o cansaço eu vejo que é um dos fatores que nós não podemos colocar como aliado, né? Se você correr errado também, então mais a questão mesmo do momento que você tem que explorar. Porque todas as equipes que jogam em casa têm enfrentado dificuldade, as torcidas têm sido um pouco mais exigente, o pessoal está muito prematuro, então qualquer resultado adverso já a cobrança vem mais forte e nós sabemos lá que essa cobrança existe também. Então isso pode ser um fator, mas se o Londrina souber usar como um artifício a favor do Londrina, então do jogar bem, de encurralar, de fazer como fez contra o Goiás, de não deixar nenhuma possibilidade e de fazer um grande jogo e pressionar o Joinville. Aí nós podemos transferir isso a nosso favor. Você falou bastante sobre como as coisas mudam rápido no futebol, né? Depois de um longo período aí de positividade, dando tudo certo, veio algumas derrotas, né? Você falou daquela pessoal falando já ruim, aquele sentimento negativo. Depois de Goiás e Náutico, duas grandes equipes e desempenhos e resultados interessantes para o Londrina, você acha que é o momento de voltar aquela positividade toda, confiança para o Londrina? Claro, isso é uma coisa que a gente prega aqui dentro, trabalha isso, né? Entanto, uma coisa que a gente sempre coloca à frente, inclusive Deus em primeiro lugar, porque é essa estrutura que a gente quando fala, por exemplo, a gente quando cita Deus, né? Todo mundo fica assim, mas Deus vai ajudar a ganhar o jogo, não. Mas ela te dá uma... quando o ambiente é positivo, que a gente fala a respeito disso, o atleta ele tem uma segurança, ele está mais em paz com ele mesmo, não trabalha com raiva, não trabalha com rancor, não trabalha naquele momento de pressão, aquela energia negativa ruim. Então quando você tem Deus no seu ambiente de trabalho, isso é favorável. Por isso que a gente tem conseguido ter adversidades muito importantes, né? O cara pergunta, né? Talvez é igual quando aconteceu de perder. Por que está acontecendo isso? Então agora até eu faria isso. Eu perguntaria para mim mesmo, né? Qual que é a virtude de vocês conseguirem sair de resultados adversos e o time já conseguir se erguer rapidamente? É a força do elenco, o trabalho do elenco, mas uma coisa importante que eles colocam no dia a dia aqui, os jogadores, muito unidos e unidos num único propósito, o trabalho, né, e a bênção lá do Papai do Céu. Isso tem fortalecido muito, e isso é um ponto positivo para essa equipe, que realmente consegue sair rapidamente de adversidade, e tem crescido, e vai crescer mais ainda, eu tenho certeza. E aí pegar o gancho, torcedor, acreditar mais, ter mais fé, né, que é uma coisa importante, né? Quantas coisas nós fizemos para o clube, e às vezes quando a gente vem falar da reclamação é por isso, porque quantas coisas essa equipe já fez pelo clube e ainda às vezes se questiona e tem muita dúvida quando um resultado não vem, e vai vir de novo, não agora, mas lá para frente
vai vir resultados negativos de novo. A Série B é muito exigente, né? Nós temos visto aí várias equipes aí com dificuldades, a Série A da mesma forma, então muito igual, né? Então vamos ter resultados positivos, mas vai ter os negativos, e por isso que a gente precisa do apoio constantemente dessa energia da arquibancada, como foi aqui diante do Náutico, que foi importante para nós. Tem essas duas dúvidas na zaga aí por questão de lesão. O restante do time é o mesmo que começou a partida contra o Náutico? Deve ser o mesmo, né? Não tem o porquê mudar também, né? Mesmo a gente colocando, até eu sei que de repente poderiam fazer a colocação, mas o Jô não teve uma atuação tão brilhante. Não, mas a manutenção do Jô, o Paulinho tem se reestruturado de novo, que eu falava dessa reestruturação do Paulinho, já entrou bem diante do Goiás, entrou bem diante de novo do Náutico e está se tornando inclusive um artifício para nós, uma arma para nós nesse momento. Então o Paulinho vai ocupar o espaço dele e daqui a pouco ele volta à titularidade. É aquilo que eu digo para o jogador, eu falei, qual que é a ambição de você dizer, eu estou iniciando o jogo sendo titular, você está sendo útil para a equipe, você tem jogado, tem, então isso que é o importante, né? Essa questão às vezes é mais de um ego, se eu vou ser o titular no início ou não, né? Então diminua isso, e isso a gente tem colocado, o Paulinho tem absorvido bem e tem sido se tornado essa arma, então de repente é ele quem vai nos dar a vitória num outro momento contra o próprio Joinville lá, tem brilhado a estrela dele. Então não tem o porquê mudar, porque a equipe se encaixou numa maneira de jogar, na minha opinião jogou bem de novo, né? E a gente tem que dar continuidade. Ricardo, você chegou a falar desse mau momento do Joinville. É uma equipe que tem tido muita dificuldade para vencer em casa. Vai dar para aproveitar essa questão da impaciência da torcida, uma equipe que começou mal a Série B, perdeu uma final de Campeonato Catarinense em casa, perdeu uma Copa do Brasil em casa. Dá para aproveitar esse mau momento ali? Olha, dá, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? E a nossa parte é jogar. É isso que é o importante, que é uma coisa que eu frisei lá em Goiás. Falei, olha, se nós formos para Goiás e já saindo de uma derrota aqui, pensando em se defender só e não jogar, vai ser muito pouco para enfrentar o Goiás. Então a mesma coisa com o Joinville. Se nós formos lá para, nós vamos marcar, fazer a torcida se irritar, começar a cobrar o time, deixar os jogadores nervosos, isso aí vai ser pouco. Então a gente precisa atuar, precisa jogar, precisa envolver, criar situações de gol. Aí sim, no momento do jogo, tenho certeza, vai ter um desespero, que é o normal, todas as equipes sentem isso, então a pressão se transfere para o time da casa. Para nós não foi diferente aqui, no jogo do CRB, a partir do momento que a gente sofreu o gol, aí o desespero até veio num momento ali por 5 minutos, a gente se perdeu e demorou um pouco para se reconstruir. Então qualquer equipe tem enfrentado isso, mas vai depender do Londrina, né? O Londrina é quem vai ter que ter uma atitude de jogo para fazer o Joinville passar por essa situação de dificuldade. Mas a fala, inclusive, de jogador, treinador após o jogo de ontem contra o Bahia, é bem claro. O momento de buscar se reaver no campeonato e mudar a situação é contra o Londrina. Então, todo time frisa isso. Então, vão reunir força e energia para o jogo contra o Londrina. Então, mais uma vez, é uma final. Você acha que o teu time no primeiro você falou assim, eu preciso reestruturar algumas coisas. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. O que precisa reestruturar? O que precisa mudar? Na verdade, sempre você termina um jogo, você tem uma reestruturação para o próximo, né? Detalhes que não deu certo, de parte tática. De concreto que você possa citar. Aí que não dá para falar. Porque se eu, como na palavra, destrinchar isso na nossa gíria, o adversário está lá ouvindo, meus adversários estão ouvindo, vão saber as minhas fraquezas, aquilo que eu fortaleço. Então, por isso que eu falo no geral, né? Então, quando eu digo assim no geral, é a parte tática. Então, ajustes de posicionamento, ajustes de bola parada, por exemplo. Nós temos uma arma na mão do Léo, que é o arremesso lateral. E a gente fez para o jogo do Náutico 2 jogadas ensaiadas e que em alguns momentos não surtiu tanto efeito e ficou às vezes até maçante o arremesso. Então ali você vê, é um ajuste que a gente já precisa fazer. Então uma reestruturação de posicionamento ali, de organização, de dar mais imagem para eles no sentido, dá para fazer desse jeito, dá para fazer daquilo, uma movimentação ofensiva, aproveitar um pouco mais a velocidade de lado que a gente tem, né? Melhorar alguns aspectos laterais ou com o meio campo. Então alguns detalhes que a gente tem que estar reestruturando jogo após jogo, melhorando, até o posicionamento defensivo também, que a gente cometeu inclusive algumas falhas diante do Náutico, que eu disse, o Náutico tem muita velocidade e o contra-ataque, erros de saída de bola que aconteceram, que quase culminou inclusive num 1-0 para o Náutico por 2 vezes, né? Até um que o árbitro errou na falta que teve, foi falta em cima do Léo, lateral esquerdo, e o árbitro o auxiliar não deu, né? Então quando a gente fala nessa reestruturação, é isso. Termina um jogo, você já tem que fazer uma reestruturação para o próximo, né? Então só não dá para, infelizmente, eu te ir a fundo, porque se eu for a fundo aqui, os adversários estão todos aqui, antenados. Ô Tencato, você acha que a tua equipe está mais encaixada? Claro que tem jogadores jovens, né? Por exemplo, o Léo, o Igor, a equipe teve mudanças.
Você acha que a tua equipe está mais encaixada para ter a posse de bola ou para, por exemplo, num jogo como esse contra o Joinville, abusar do contra-ataque? Não é uma característica tão forte nossa contra-ataque, né? Em outros momentos a gente teve porque nós tínhamos uma equipe mais rápida, né? Então hoje nós temos uma equipe, não digo lenta, mas é uma equipe que ela sincroniza mais do que tem mais velocidade. Então é nisso que nós temos trabalhado e a gente tem que explorar a melhor qualidade da equipe. Mas claro que o contra-ataque ele é importante. Por exemplo, nós tivemos 2 no segundo tempo, inclusive puxado pelo Zé Rafael, mesmo contra o Náutico aqui, que era para ter convertido em gol, que ele abriu inclusive a bola para o Gava, que o Gava foi para a linha de fundo, cortou para dentro, finalizou e obrigou o Júlio César a fazer uma defesa importante que poderia ter sido o 2-0 para nós ali, né? E aí o quadro do jogo melhoraria mais ainda. Até uma outra jogada que o Zé Rafael puxou para um contra-ataque, o Paulinho Mocelin ficou aberto pelo lado direito, ele demorou para passar para o Paulinho, que ficou num contra um, aí ele perdeu o tempo do passe, aí ele ficou na jogada de 1 contra 1, aí ele que perdeu a bola e transferiu para uma jogada de contra-ataque. Então esses ajustes que ainda a gente precisa ter, né? Mas é o trabalho, hora posse de bola, hora uma jogada de contra-ataque, a bola parada, então eu tenho que trabalhar todo o contexto, eu não consigo priorizar um. Se você me disser assim, ó, qual que é a tua prioridade? Não tenho. Eu tenho que trabalhar todos os aspectos. Inclusive a bola parada é um fator muito forte nosso, que é o escanteio, falta lateral, e que não tem encaixado, né, ofensivamente. A gente tem batido bem, mas não tem convertido em gol. Então chega uma hora que você tem que estar mudando algumas coisas ali para melhorar, para que possa encaixar de novo. Posicionamento, basicamente? Com certeza, né? Então posicionamento, criar alternativas diferentes, então é isso que cabe a nós a ter que ir fazendo essas mudanças. Vocês agora vão para uma sessão de cinema aí, assistir ao jogo do Joinville ontem? Não, a gente vai ter na viagem, né? A gente aproveita já os espaços que tem na viagem, que é de ônibus, inclusive é um voo rasteiro, né? Como a gente fala. E a gente aproveita então para passar o vídeo, né? Então agora mesmo propriamente o treinamento, né, em si, que aí é aquele detalhe. Agora eu volto para o trabalho, eu me preocupo conosco, então eu vou trabalhar o Londrina. Então aí amanhã é que eu dou ênfase ao adversário. Um posicionamento de bola parada, uma saída de bola, qual o jogador mais perigoso, qual a jogada mais forte. Então aí a gente dá mais ênfase ao adversário. Então no ônibus ninguém pode dormir, é todo mundo na telinha. Não digo, né? Acho que vai dar 5 horas e meia até Curitiba, mas a chegada é quase 7 horas de viagem, né? Então vão dormir sim, né? Porque o vídeo ali é 1 horinha no máximo. Vai hoje mesmo? Vai hoje, 1 hora a gente viaja para Curitiba, né? E depois à noite descemos para Joinville. Por volta de 7 horas, 8 horas da noite, estamos lá.